Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. As expectativas são altas, não pelas presenças, mas pela importância do livro e porque o que ele traz de novo, não é? Que também é sempre o objetivo de uma tese de doutoramento, é acrescentar algo de novo, trazer novo conhecimento. E vejo também aqui a cara de tantos amigos, o que é importante, e também certamente alguns que ainda não puderam chegar. Sei que o trânsito de Braga está caótico, e alguns também que nos estão a seguir através do Facebook. O que nos traz aqui é precisamente a apresentação deste livro, que é do Padre Tiago Freitas. E claro que para ele este dia é muito importante, porque podemos dizer que é de facto o culminar desta, como ele dizia há tempos, de uma maratona. A tese de doutoramento é uma maratona, não é? Em certo sentido. Já defendeu a tese, ele não vem aqui agora também, mas ele está tranquilo relativamente ao conteúdo. Poderia e pode também responder algumas questões se assim houver oportunidade. Mas é certamente um dia muito feliz para ele, porque é, agora sim, está aqui o fruto de muito esforço, de muita dedicação. Para apresentar esta tese, este livro, o Padre Tiago Freitas convidou o cônego Dr. Luís Miguel, também um amigo, e que agradecemos também a sua presença, e claro, o Sr. Dom Jorge Ortiga, que é também, em certo sentido, não, digamos, é mesmo assim, alguém que confiou ao Padre Tiago esta tarefa. Portanto, obrigado à presença de todos. Parece mal eu estar a apresentar o Sr. Dom Jorge, não é? Portanto, não está, já toda a gente conhece. Mas, entretanto, algumas palavras só da apresentação do Padre Luís Miguel. Luís Miguel Figueiredo Rodrigues é licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia Braga, mestre em Teologia, especialidade catequética pela Faculdade de Teologia de Sant'Asimo, em Madrid, Espanha. Mestre em Pedagogia do e-Learning pela Universidade Aberta e doutorado em Teologia, especialidade de Teologia Prática pela Universidade Católica Portuguesa. Investiga e leciona matérias no âmbito da Teologia Prática, é neste momento o diretor da Faculdade de Teologia de Braga e é vigário episcopal para a Educação Cristã da Diocese de Braga, onde desenvolve há mais de uma década projetos de formação de agentes pastorais, sobretudo catequética, e é membro do Cabido da Sé de Braga. E passo a palavra, sem demoras, ao cônego Luís Miguel para fazer a apresentação então deste livro. Muito boa noite a todos os presentes. Permiti que comece por saudar, em primeiro lugar, o Sr. Luís Primaz, não só pela amizade e pelo carinho que nós, os que estamos nesta mesa, temos por ele, mas também porque preside na caridade a Igreja local, lugar onde o Padre Tiago serve a Igreja neste momento, e aqui estamos a focar-nos nisso, com a sua reflexão. Sou também o Sr. Padre Tiago, felicito mais uma vez pelo trabalho desenvolvido, sou o Sr. Reitor desta Basílica, o Padre Paulo Torroso, e permiti que saúde de forma genérica cada um de vós, porque vejo tantas caras conhecidas e amigas, que se começasse a dizer cada um, iria gastar muito tempo, e no final temos tempo para continuar a conversa pessoal. Obrigado, Joana. Obrigado. Também nesses pormenores são as senhoras que mandam e eu vou fazer o que ela manda. E pronto, já consegui pôr a corada. A obra que nós agora vamos apresentar intitula-se Colégio de Paróquias, a paróquia em tempo de mobilidade. Eu vou tentar fazer uma coisa muito habitual hoje, que é falar sem dizer nada, mas provocar-vos o desejo de ler a obra. É isso que eu vou tentar fazer, é isso que eu vou tentar fazer. Para responder à pergunta como construir um itinerário crente e comunitário num contexto de mobilidade, o autor desenvolveu esta investigação. Investigação e pergunta de partida que é ainda mais relevante se tivermos em conta que, com a queda de grandes instituições e figuras de sentido, torna-se urgente refletir criticamente sobre a Igreja e as diversas comunidades cristãs que a manifestam. No dizer do autor, o Padre Tiago Freitas, e nesta apresentação recorre livremente a palavras retiradas da sua obra, isto não é plágio, é resumo, o conceito de mobilidade reveste-se de um caráter hermenêutico.
a resposta que aqui se ensaia não é simplesmente uma análise do fenómeno nos seus diversos âmbitos, embora também o faça de forma detalhada e competente. A proposta vai mais longe. O caráter de proposta que visa transformar a realidade, ter efeitos concretos na vida das comunidades. Propõe-se identificar e aprofundar as dimensões constitutivas da paróquia para um tempo de mobilidade, como é o nosso, que poderão ser os alicerces de uma nova figura histórica e eclesial. É, de facto, um texto muito ousado. Neste trabalho, o conceito de mobilidade, estreitamente ligado ao de globalização, declina-se em 4 vertentes: mobilidade cultural, mobilidade social, mobilidade territorial e mobilidade religiosa. Esta proposta assenta em 2 pressupostos capitais: o paradigma da mobilidade e o princípio teológico da encarnação. E permiti aqui um apontamento que há pouco referia com o Sr. Padre Tiago. Torna-se aqui neste texto muito evidente o ambiente académico onde foi gerado este trabalho, a Escola Latranense, e onde Sérgio Lanza, falecido, com o seu método de discernimento teológico-pastoral de caráter projetivo, está muito presente. Esta presença e esta manifestação beneficia e muito a reflexão do trabalho agora apresentado. Mas penso que este livro vai desiludir alguns leitores. Aliás, estou mesmo convencido disso. Vai desiludir aqueles que o vão ler na expectativa de encontrar aqui uma solução acabada, um modelo pronto a aplicar. Não o vão encontrar. Vão, isso sim, encontrar um protomodelo, como o autor chama, com um conjunto de ideias orientadoras que ajudarão a realizar caminhadas de discernimento inspiradoras de diversos modelos concretos para as comunidades concretas, mas que obrigarão a muito empenho, dedicação e a assunção de posturas de discernimento evangélico, o que costuma dar muito trabalho e ser pouco apreciado num contexto de uma cultura de inspiração capitalista como é a nossa. Queremos que dê resultados imediatos. A reflexão do Padre Tiago Freitas permite então desenvolver um itinerário pedagógico e espiritual construído por 4 dimensões: a hospitalidade, a gestação, ele traduz assim, embora eu preferisse gestativa ou generativa, mas isso são outras conversas, a dimensão da comunicação e a dimensão da memória. São 4 dimensões devidamente fundamentadas no mundo bíblico, patrístico e pastoral da Igreja e que interagem ativamente com as 4 mobilidades acima elencadas, bem como os 4 eixos do psiquismo humano, a saber, independência, pertença, risco e estabilidade. O autor postula, a nosso ver, acertadamente, que qualquer modelo que se propusesse e que não integrasse estes eixos correria o risco de ser, como muitas vezes se vê, um exercício de engenharia pastoral, com alguns ligeiros resultados imediatos, mas com graves consequências a longo prazo. O que coloca o dedo numa ferida que temo esteja a lastrar no tecido eclesial e que a Evangelii Gaudium prudentemente alertou: a necessidade de uma conversão pastoral. Não apenas a necessidade de uma pastoral que visa a conversão daqueles a quem se dirige, mas a própria ação pastoral, ela própria, converter-se. Termino, sem concluir, de forma propositada. Procurei apenas dar um pequeno vislumbre desta obra, convidando cada um de vós a lê-la e, acima de tudo, a trabalhá-la e a deixar-se trabalhar por ela. Refira-se que está elaborado com uma escrita agradável, fluente e muito densa de conteúdos. A forma gráfica com que está apresentado também facilita muito este trabalho. Concluo com uma palavra de felicitação ao autor, pela iniciativa que decidiu empreender, pelo resultado alcançado, mas sobretudo pelo modo como serve a Igreja num âmbito bem difícil, como é o da produção de reflexão teológica. Faço votos de que este labor continue, para bem de todos, para bem do povo de Deus, nos âmbitos onde ele pode ser mais fecundo e útil ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.
Obrigado ao Padre Luís Miguel. Antes de passar a palavra ao Padre Tiago, se calhar vou-lhe colocar algumas questões. Não sei se estava previsto no alinhamento, mas muitos foram questionando porque é que a apresentação deste livro acontecia aqui nos congregados. A resposta mais óbvia é que o Padre Tiago foi também nomeado pelo Sr. Dom Jorge como colaborador aqui da Basílica, portanto ele é também a sua casa. Mas talvez mais importante que isso sendo importante, é que uma das provocações que o Padre positiva e faz parte da sua tese de doutoramento é o conceito de paróquia, o significado, o que é uma paróquia? E esta é a primeira pergunta que eu faço ao Padre Tiago. Segundo o seu entendimento, o que é uma paróquia? Uma outra questão, são 3, desculpa. Já defendeu a tese, mas eles não estiveram presentes na defesa. Eu estive, mas alguns estavam irmão. A segunda pergunta, que é este título, Colégio de Paróquias. Isto é uma nova forma de organização, isto é... Pegamos no mapa da Arquidiocese e agora a compassos, quadro e régua fazemos constituímos aqui um colégio de paróquias. Portanto, estas duas questões parecem-me importantes. Entretanto, fui interrompido, esqueci-me da terceira. E acontece isto. Mas pode ser que me ocorra de novo. Eu vou passar então a palavra ao Padre Tiago. Bem, agora sim, sinto-me a regressar à defesa da tese, não é? Em primeiro lugar, obrigado de coração a todos os que estão aqui presentes, a gente, sobretudo amigos, não é? E muitos dos quais estão aqui presentes acompanharam-me desde o primeiro dia em que saí da Arquidiocese de Braga para ir para Roma, para estudar. Na altura ainda não sabia bem nem o quê, nem onde, nem como, nem durante quanto tempo. E foram 4 anos que passei em Roma, 2 para fazer a licenciatura canónica e depois 2 para o doutoramento. Portanto, fui estudante, primeiro antes de ir era trabalhador, estudante, e depois fui trabalhador-estudante porque a tese foi terminada enquanto trabalhava aqui na Arquidiocese. E na altura, quando o porquê deste tema e deste trabalho, não é? Porque na Arquidiocese de Braga, o Sr. Arcebispo, percebendo e tentando precaver aquele que será o futuro da Arquidiocese, percebeu que era importante refletir sobre as paróquias, não é? O que é que nós queremos? O que é que será amanhã, o dia destas paróquias? E como, a nível dos sacerdotes, organizar e o que é que lhes espera. Eu digo muitas vezes, é simples, nem que seja em termos matemáticos. Nós, todos os anos na Arquidiocese de Braga, falecem aproximadamente 15 sacerdotes, são ordenados 3, 4, mas vamos arredondar para 5, significa que todos os anos há um déficit de 10 sacerdotes, não é? Sendo que temos neste momento aproximadamente 400, 300 e poucos párocos, em 10 anos 1/3 daquela que é este ritmo, não é? 1/3 da força de trabalho cairá. E, portanto, a realidade num ápice, num segundo, muda. E aquilo que por vezes nós pensamos, ainda temos tempo, as coisas ainda se vão aguentando, rapidamente a realidade muda. E a experiência que temos em várias outras situações é que quando nós não nos precavemos atempadamente, qualquer solução que seja encontrada é sempre feita em cima do joelho. Portanto, quase à partida destinada à falência, não é? E um pouco nesta preocupação do que é que será a Diocese daqui a 10 anos, foi por isso que fui estudar sobre as paróquias. Inicialmente eu pensava fazer um trabalho especificamente sobre as unidades pastorais, que era o que estava então em voga e ainda está,
Mas depois também, como o Padre Luís disse, conversando com um dos que foi os meus mestres, Sérgio Lanza, imediatamente ele deu-me na cabeça e o modelo das unidades pastorais caiu. E ao mesmo tempo surgiu a oportunidade de fugir e de pensar as coisas de outro modo, sobretudo a partir desta categoria da mobilidade. Eu dizia ainda há pouco ao Padre Luís, o Sérgio Lanza foi um dos que me inspirou muito a nível da reflexão. Depois o meu orientador, Paulo Azolan, que é um dos seus discípulos, foi na prática ele que o substituiu e é um grande amigo meu. O Sérgio Lanza tinha esta capacidade extraordinária de identificar os problemas, não é? Tinha aquele olhar muito crítico e sabia, aqui está o problema. Depois, dizer como é que se faz, nem sempre o conseguia, e também é verdade que não tinha oportunidade nem tempo de se debruçar sobre todos os temas. E o da paróquia foi, na prática, o tentar terminar o trabalho que ele iniciou, ou pelo menos a partir das intuições dele. E uma das intuições dele era precisamente a mobilidade. Ou seja, que vivemos tempos drasticamente diferentes, nem que seja de há 40 anos atrás, ou 50 anos atrás. O imaginário que nós temos da paróquia clássica, de um padre, uma paróquia, um povo, uma igreja, não existe. Não existe mais. Como era nas aldeias, que as festas das aldeias marcavam o ritmo daquela comunidade e o território era muito bem definido, não existe. Digo muitas vezes, basta fazer o exercício de irmos ali na transição entre São João de Souto, da Cividade e a Sé, perguntar a uma pessoa que esteja ali na rua, olha, em que paróquia é que tu estás? Se calhar muita gente nem sequer sabe identificar em que paróquia está, não é? E a Igreja, para o bem e para o mal, é uma instituição muito resiliente que aguenta as mudanças e os tempos, e é muito plástica, como dizia o Papa Francisco, mas ao mesmo tempo as suas mudanças também são lentas. E por isso, mesmo nós hoje, tendo consciência de que o modelo de paróquia clássico não é que esteja errado, simplesmente é desadequado aos dias de hoje, ou inadequado. E daí que, sendo desadequado ou inadequado, mesmo assim nós continuamos em muitas circunstâncias a viver segundo o modo clássico de ser paróquia. Isto tudo para começar agora a responder. Esta foi a introdução. Acho que uma coisa que era básica, pensar sobre o que é paróquia, na altura, depois, tentando ver mesmo a origem da palavra, o que é que na origem da palavra, o que é que ela quer dizer como paróquia, não é? Paraoikia, que ou seja, junto à casa das pessoas. E por isso o pároco, o paroikos, era uma espécie de um transeunte, de um peregrino que ia ao encontro das pessoas. E ora, seguramente, a partir do que está, até do modo como muitas cidades hoje estão edificadas, estão construídas, não é? Normalmente há uma espécie de um centro da cidade para onde tudo conflui, e depois havia aquela imagem de João 23 que dizia que a paróquia é como uma espécie de uma fonte para onde toda a gente vai e bebe. E hoje muitas cidades, e sobretudo nas grandes cidades e os dormitórios, já nem centro da cidade existe. São blocos, uma rotunda, outro bloco, e até para nós é difícil nos movermos lá. E a Igreja, para muitas pessoas, deixou de ser o centro da sua vida.
E daí que seja pertinente pensar paróquia como esta necessidade de ir ao encontro de onde as pessoas estão, os centros. Ora, então, mais do que pensarmos a paróquia como aquele edifício de culto onde se celebram os sacramentos, onde se faz a catequese, o que é que eu tinha pensado? Que há hoje em dia um conjunto mais amplo de sítios, de situações humanas onde a Igreja deve estar presente. Sejam elas, a título de exemplo, um hospital, uma prisão ou uma escola. São, nesse sentido, paróquias, isto é, espaços de proximidade, espaços humanamente densos, onde a Igreja deve estar presente. Eu sei que faz confusão de desligarmos-nos do conceito de paróquia e entender quase uma universidade como uma paróquia. Mas, se repararmos, como eu dizia, graças ao fruto desta circunstância da mobilidade, onde se calhar há uns anos atrás o acesso à universidade era uma coisa de elites ou para muito pouca gente, hoje toda a gente vai para a universidade, não é? Poderia ter havido ali uma fase intermédia onde os jovens iam da sua terra natal para a universidade e depois regressavam e tinham a vida normal nas paróquias, no grupo de jovens, por aí adiante. Hoje, em larga maioria, os jovens saem da sua terra para fazer o seu percurso na universidade e, em muitas circunstâncias, vivem nas residências universitárias. E, quanto muito, regressam a casa uma vez por mês ou, se tanto, para já não falar naqueles casos onde estudam fora do país. O que faz com que aquela ligação à paróquia clássica deixe de existir. E, nesse sentido, o lugar onde, porventura, podem celebrar, viver e crescer na fé é a universidade. E daí que faça sentido entender e dar forma à pastoral universitária ou à universidade como uma paróquia. Não como nós entendemos, mas uma paróquia. O hospital em várias coisas é muito semelhante, ou seja, é um lugar onde a Igreja deve estar presente de uma forma qualificada, de uma forma que eu digo ministerial, não é? Porquê é que eu uso muito a palavra ministerial? Só existem neste momento dois ministérios, o acólito e o leitor. Muitas vezes eu brinco é que entre o acólito e o leitor presta para os homens e depois ainda para uma subespécie do homem que é o seminarista. É uma subespécie. Mas não há nada que impeça que outros homens e mulheres possam exercer um ministério. E não há nada que diga que só podem existir estes dois ministérios. E, portanto, o ministério, como eu dou o exemplo do acompanhamento na dor, no luto, no sofrimento, é um ministério. O ministério do acolhimento é um ministério. No fundo, é como se estivéssemos a falar das obras de misericórdia, quase. E é muito diferente alguém que assume um ministério com mandato do bispo, por um tempo determinado, um tempo também com formação, do que, não desvalorizando, do que um voluntário. Não é? Porque um voluntário está sempre sujeito à sua disponibilidade e se hoje posso, amanhã não posso, amanhã não me dá jeito, mas quem exerce um ministério, como por exemplo o ministro extraordinário da comunhão, há um compromisso, há um mandato, há um tempo, há uma delegação. Ou o catequista. O catequista, mas o catequista poderia ser também um ministério.
E então, se este é mais ou menos o conceito de paróquia, na qual também, obviamente, se inclui a paróquia tradicional, o colégio de paróquias seria este conjunto das várias realidades que estão presentes num terreno, num território, e que compõem então um colégio de paróquias. Ou seja, que há igual peso, ou pelo menos igual responsabilidade, olhar para, num território, uma universidade, um hospital ou uma escola, assim como aquele edifício de culto. O termo colégio não é, ao mesmo tempo, inócuo, não é? Porque senão também poderia ser unidade de paróquias ou unidade pastoral. Eu escolhi este conceito de colégio ou colegialidade porque influencia, ao mesmo tempo, o modo de liderar este colégio de paróquias, este conjunto de realidades, que, como nós sabemos, pelo direito canónico, e esta é a parte onde, quando sempre vou falar, que os canonistas começam a dar-me para trás. O Código do Direito Canónico diz que o padre, o pároco, é o pastor próprio da comunidade, não é? Mas eu faço uma certa distinção entre o exercício do governo das paróquias, do discernir com quem é o pastor próprio. Ou seja, para mim, aquilo que é específico do sacerdote é a presidência, é aquele que preside. Que preside a Eucaristia, que preside a tantos outros grupos. Mas o governo em si mesmo não tem que ser um ato exclusivo do sacerdote. E que, portanto, pode haver, mesmo nas paróquias, uma forma mais colegial, mais efetivamente colegial de governar. E isto é uma consequência direta até da teologia do Concílio Vaticano II, quando se dizia que todo o cristão, em virtude do seu batismo, é sacerdote, profeta e rei. Portanto, governa, santifica e ensina. Se nós dizemos que todo o leigo governa, santifica e ensina, e se queremos levar até às últimas consequências, então também lhes é conferido esta capacidade de governo. E então, quando se está a governar, a liderar, a levar o rumo de uma paróquia, não tem que ser o padre do modo isolado. Pode ser formado um conjunto de pessoas, seja o sacerdote, um conjunto de leigos, os tais delegados que estão nos diferentes colégios, nas diferentes paróquias, que têm assento num grupo que lidera esse conjunto de paróquias, ao qual preside o pároco. O que é bem diferente do que acontece atualmente quando nós dizemos que existem os conselhos pastorais, os conselhos económicos, não é? Porque são isso mesmo, são conselhos, são consultivos, não são vinculativos. Em última circunstância, se algum sacerdote assim o quisesse, não seria muito salutar, mas pode acontecer, houve A, B, C, D, houve toda a gente, houve 200 pessoas à sua frente, e ele chega ao fim, tudo bem, muito obrigado, mas eu quero assim. E pode fazê-lo, porque é consultivo. E nisto é que eu acho que nós, enquanto líderes de comunidades, temos de crescer. Não quer isto dizer que estamos a transformar a Igreja numa espécie de uma democracia, não é? Mas estamos, ou deveríamos, começar a caminhar para uma confiança de que discernir o rumo da Igreja é um ato comunitário. Acho que sim. Paulo. Eu vou dormir descansado, o Padre Luís também já disse que vai dormir descansado, portanto, dispensamos bem o governo, desde que possamos presidir. Não.
Mas eu acho que já que percebem o conjunto de provocações que a tese coloca. Geralmente as teses nós começamos a lê-las, algumas, às vezes pelo fim, não é? Ver a conclusão. E aqui a conclusão é que não há propriamente assim... a conclusão não são conclusões sequer, são questões. Coloca bastantes questões. E acho que é uma tese que nos interroga e coloca sérios desafios. Eu sei que o Sr. D. Jorge, cada passo, gosta muito da palavra desafio, e desafia os cristãos. Por isso que agora vai falar também para desafiar-nos. Ora bem, em primeiro lugar, saúdo a todos e de modo muito particular ao Sr. Padre Tiago. E, naturalmente, a minha palavra é uma palavra muito simples, muito sintética, mas também poderá ser um tal desafio, já que o Sr. Padre Paulo usou essa palavra, também poderá ser, de facto, esse o desafio. Não? Ainda não tive a oportunidade de ler toda a tese, já vou a meio, portanto, um bocadinho, quase todos os dias, não? Mas na introdução há uma frase que me parece que, ao fim e ao cabo, poderá sintetizar um pouco daquilo que aqui se pode desenvolver e daquilo que se pode desenterrar desta mesma tese. Num determinado momento diz-se que a paróquia, figura multissecular da Igreja, habituada à solidez do templo e dos valores, entrou em crise. Urge uma crise de identidade que a conduziu a um exame de consciência e à tentativa de reinventar a sua presença no mundo. Não? Ora bem, não sei até que ponto, digamos, isto poderá sintetizar um pouco o trabalho do Padre Tiago. Sabemos que a paróquia, ele fala muitas vezes nisso, na sua organização, na sua dinâmica interna, está muito ligada ao Concílio de Trento, está ligada, de facto, ao Concílio de Trento, no século XVI. Sabemos também que a Igreja não nasceu no Concílio de Trento, não é? A Igreja nasce logo no primeiro século e nasce, pura e simplesmente, com uma missão, que é a missão que Cristo coloca nas suas mãos. E a missão que é comunicar ao mundo o Evangelho, a boa nova da salvação. Esta é a missão. Depois, o modo de comunicar essa missão, ao longo da história, foi muito variada e muito diversificada. Não? Nos primeiros tempos, insistiu-se muito naquilo que se chamava a koinonia. Depois do Império Romano, já se organiza um pouco mais a Igreja a partir também daquilo que era a contextura do Império Romano. E o Concílio de Trento quase que nos ofereceu, digamos assim, esta imagem da organização da paróquia, a partir, ou melhor, da organização da Igreja, a partir da paróquia e, naturalmente, também quase que alicerçada exclusivamente no sacerdote. Não? Sabemos, e todos nós o reconhecemos, quem anda um pouco nestas coisas, que efetivamente a paróquia, digamos, entrou em crise. É quase que um lugar comum, mas é também quase como uma obrigação reconhecê-lo. Não é? Não é uma crise, penso eu, de morte, de terminar, mas é uma crise, como aqui se diz, como uma oportunidade para que a paróquia redescubra a sua identidade, fazendo um sério exame de consciência e tendo a oportunidade para fazer este exame de consciência, procurando efetivamente reinventar a sua presença no mundo. Um exame de consciência para reinventar a sua presença no mundo. Penso que estas duas palavrinhas nos podem ajudar e penso que ajudam a compreender um pouco do trabalho que o Padre Tiago aqui nos deixa ficar. Na verdade, penso que esta tese, de um modo, como é que ia dizer, verdadeiramente académico e, consequentemente, muito documentada, porque é uma tese, efetivamente, muito documentada. Ele teve algum tempo para ler, mas não sei como é que conseguiu ler tantos livros que aqui cita, mas, portanto, é uma tese devidamente documentada, não é? E fundamentada. Não é? Por isso mesmo, muito densa e muito concentrada, mas é sempre na linha deste exame de consciência, e é um exame de consciência. Quando fazemos um exame de consciência, não é só para, no fim, dizer eu pecador, mas é para, essencialmente, termos depois uma atitude diferente, para reinventarmos esta presença da paróquia na Igreja. A paróquia que poderá continuar ou não continuar, e se estiver a dizer asneiras, tu depois podes corrigir. Uma paróquia, o nome paróquia até poderá mesmo continuar pela simbologia, pelo significado que tem, e por isto que aqui se foi dito que a Igreja tem que estar sempre muito próxima da vida das pessoas. Não é? E é uma palavra, portanto, muito rica e muito densa. Não é? Será esta realidade? Funcionará desta maneira? Funcionará de outro? Tudo isso se deve, efetivamente, a experiências que naturalmente devem ser feitas e que importa, de facto, fazê-las. Não é? Eu não sei, e peço desculpa, que este lugar, aqui nesta igreja, diz-me muito a mim, não é? Passei aqui 14 anos, não é? Eu costumo dizer o melhor da minha vida, não é? Mas um professor de Padre Tiago também, na introdução que faz, ou no prefácio, assim quisermos, diz que esta tese é uma tese não tanto olhar para a pastoral e para o debate, mas sobretudo alicerçada na fraternidade.
E coloca a base da fraternidade como também um outro conceito que vai andando aqui presente. Não é? E peço desculpa por isso, mas digo, depois de 70 anos nós começámos a olhar para trás, não é, José Marques? Depois de 70 começámos a olhar um pouco para trás. Não é? E eu de vez em quando começo a olhar também para aquilo que aqui nesta igreja fui vivendo, também em procura de qualquer coisa de insatisfação e de procurar respostas novas, digamos, se é que são respostas e por aí fora. Não quero ser o juiz do trabalho que aqui foi realizado, só gostava de sintetizar em 3 coisas que penso que são também aqui coordenadas, constantes, também nesta tese. Não é? Aqui procuramos, efetivamente, naquele tempo, levar com as pessoas, sempre uns com os outros, não é? E era muito a ideia da própria comunidade, levar a uma descoberta de Deus Amor. Deus Amor a ser escolhido e a ser colocado no primeiro lugar. Isto era quase como que uma exigência para entrar, fazer parte na comunidade. Deus Amor a ser descoberto como Deus Amor. Consequentemente, que uma consequência de tudo isto é tal fraternidade. Não posso, efetivamente, reconhecer Deus Amor se não vivo essa fraternidade uns com os outros. Não é? Uma fraternidade vivida numa proximidade muito grande, jovens entre si, com os casais mais novos, mais idosos, mas uma fraternidade no concreto, na vida do dia a dia. E quando trabalhávamos para constituir esta fraternidade, inclusive, numa certa comunhão de bens que aqui existiu, em muitas coisas, para algum curso que se fazia, viagens que se fazia e por aí fora, até nessa fraternidade que chegava a esta comunhão de bens. Não? E que depois tinha também a sua repercussão, digamos, esta mesma fraternidade na presença do mundo. Ontem, digamos assim, e peço também desculpa, hoje, no Diário do Minho, vinha uma espécie de relatório da equipa socio-caritativa. Não? E lembrei-me como é que nasceu a equipa socio-caritativa aqui nesta casa. Não? Naquela altura era muito frequente passarem por aqui pessoas pobres ou que se faziam passar por pobres a pedir dinheiro. Não? Inicialmente o dinheiro era dado como uma esmola. Não? Depois apercebi-me que isso não poderia ser dessa maneira. Não? Mas que era necessário, sobretudo, acolher a pessoa e verificar até que ponto era verdade ou não era verdade essa mesma necessidade. E é daí que surge então a equipa socio-caritativa que, antes de mais e acima de tudo, atendia às pessoas, ouvia, tomava nota. Depois procurava certificar-se e então depois é que procurava responder também de harmonia com a evidência, às vezes reconhecendo que a situação era muito mais ainda catastrófica do que aquela que a pessoa enumorava. Não é? Então surgiam experiências interessantíssimas. Recordo como, por exemplo, 2 senhores, já com alguma idade, nesse trabalho da visita aos pobres, de ir aos pobres para saber e para procurar levar, descortinam que uma das pessoas que soubemos que tinha necessidade, que tinha passado por aqui, vivia numa barraca, numa situação muito precária, numa freguesia aqui relativamente perto. Não é? Então, lá foi o grupo de jovens fazer limpeza àquilo que diziam que era uma casa. Não é? E depois disseram que eram quase um caminhão de lixo que estava dentro daquilo que diziam que era uma casa. Não é? Ora, isto para dizer o quê? Eu creio que a vida da Igreja terá que ser essencialmente esta comunidade que vem de Deus e que se estrutura depois nesta mesma fraternidade. Depois, o resto, pois com certeza que nós precisamos das fórmulas jurídicas, não é? O que é que poderá acontecer, e isso é uma coisa muito complicada, e que precisamos de encontrar precisamente caminhos novos dentro daquilo que o Sr. Padre Tiago aqui propõe, de uma certa novidade para a vida da Igreja e para o futuro dessa mesma Igreja. Não é? E é por isso que eu, digamos, apoiei a temática desta mesma tese, fui acompanhando, direi que rejubilei pelo resultado, estive presente na defesa da tese e ouvi aquilo que os professores disseram, né? Não aquilo que ele diz, mas aquilo que os professores disseram, em relação ao trabalho, como ele estava organizado e como ele estava estruturado, mas, sobretudo, digamos, os professores disseram em relação aos desafios que esta tese podia provocar. Aos desafios ou propostas, como nós quisermos. Não é? Caminhos novos que aqui podiam estar aqui. Não é? E é por isso que também, a partir daí, tenho desafiado a Padre Tiago, agora falta concretizar. Agora falta pôr em prática. Não é? Que não depende só dele, mas que depende também de todos nós. E também já lhe disse a ele que era a minha vontade, e é a minha vontade, e pode ficar escrito, não é? Que o que aqui está vá passando deste livrinho para a prática, para o concreto, é experimentar, percorrendo caminhos, reconhecendo que deve ser assim ou que não deve ser assim, experiência positiva, experiência negativa, a vida é mesmo assim. E importa, penso eu, concretizar esta ideia do colégio das paróquias, naquilo que o Padre Tiago dizia, em relação a estes mundos
aqui no tempo dos congregados nós falávamos de células de ambiente, naquela altura nós aqui falávamos de células de ambiente, naquela altura, digamos assim. Né? Neste mundo, o Padre Tiago enumerou a universidade, enumerou o hospital. Eu há dias falava, quando foi a inauguração do Centro Pastoral Universitária, que talvez seja chegado o tempo de nós fazermos da universidade uma paróquia, uma universidade na paróquia. Pode acontecer, no ambiente da universidade, surgir uma paróquia. Mas depois a nossa realidade é muito mais variada, não é? E o Padre Tiago já disse aqui, com as paróquias que temos, 551, com os sacerdotes que temos, que naturalmente estão a diminuir, irão diminuir ainda muitíssimo mais, nós devemos ter necessidade precisamente para concretizar esta experiência nova. Não é? Depois, um pároco que tem 6 ou 7 paróquias poderá, efetivamente, nós continuamos a falar das unidades pastorais ou das unidades paroquiais. Vai tentando, porque não é fácil, e há muitos problemas a resolver no termo de unidades. No termo do colégio, ainda haverá mais problemas para resolver. Não é? Se é difícil concretizar a ideia de uma unidade pastoral ou paroquial, é muito mais difícil, mas importa, digamos assim, percorrer caminhos. Não é? Estamos no tempo do Advento, estamos no tempo de João Batista, e é preciso, não é? Há muitas muralhas, há muita coisa, aplanar os caminhos, fazer com que, efetivamente, o novo modo de servir o povo de Deus possa acontecer. E se acontecer aqui na Arquidiocese de Braga, e a partir desta tese, eu ficarei muito contente e, naturalmente, que a própria Diocese também ficará muito grata ao Sr. Padre Tiago. Não é? Portanto, Sr. Padre Tiago, o trabalho não é dele, é nosso, não é? Gostaria de ir vendo, naturalmente, uma concretização daquilo que aqui está escrito, não é? É naturalmente uma proposta, é uma sugestão, é um caminho a percorrer, quando o que é que importa? Importa, efetivamente, reconhecer que a densidade deste estudo, a profundidade, a análise que faz de tantas correntes, porque, efetivamente, lendo este livro, vê-se que há um estudo daquilo que na pastoral se vai propondo e se vai sugerindo, no presente e, sobretudo, no passado. Não é? E, portanto, há aqui muita coisa, há aqui muita novidade, há aqui muito caminho para percorrer. Portanto, o meu desejo é que, efetivamente, sejamos capazes, todos nós, com a orientação do Sr. Padre Tiago, né, de ir concretizando, de ir pondo em prática, digamos, esta ideia, esta sugestão, porque me parece que poderá vir a corresponder aos desafios que hoje a Igreja tem. De tal modo que, não sei, com isto termino, que daqui a algum tempo esta tese do Sr. Padre Tiago seja citada por alunos e professores na Lateranense em Roma, mas em tantas outras universidades aqui do país e também do estrangeiro. Citadas quer dizer que seja uma referência no estudo da pastoral relacionado com a vida da Igreja e, concretamente, daquilo que é a paróquia e que poderá vir a ser, no futuro, numa interpretação nova, no tal exame de consciência a fazer e na tal necessidade de reinventarmos um novo funcionamento da paróquia. Sr. Padre Tiago, obrigado pelo trabalho e espero que, efetivamente, ele seja acolhido por muita gente, particularmente por os sacerdotes, em termos de leitura, de reflexão e de partilha, que inclusive nas nossas palestras, nas nossas reuniões, também possa efetivamente ser refletido e pensado para bem, digamos, da Igreja, para podermos servir a Igreja de um modo diferente e creio que também melhor e adequado aos tempos que são os nossos, da mobilidade e de tantas outras coisas que são caminhos diferentes que teremos que percorrer. Portanto, obrigado. Bem, muito obrigado, Sr. D. Jorge, mas acho que aqui mais uma outra questão que alguém que possa também pretender colocar alguma questão, sinta-se à vontade, mas entretanto eu vou passar aqui ao Padre Luís Miguel, que queria colocar uma ou duas questões. Antes de colocar a questão, tenho que esclarecer que nós lá atrás, enquanto preparávamos a estratégia do jogo, como é que havíamos de desenrolar esta apresentação, decidimos que não íamos fazer perguntas. E passado um bocado estávamos aqui a questionar e a dialogar. E à medida que as questões foram surgindo, eu gostava não é de perguntar, não é disso que se trata, mas gostava de ouvir o Padre Tiago que nos ajudasse a pensar, que fizesse connosco o que fez um bocado na sua tese, que é dar ferramentas para cada um construir a solução e não uma solução logo concluída, porque isso não tenho
a pretensão de lhe fazer perguntar. Mas, e partindo um bocado do pensamento do Lanza, ele a certa altura diz que, por vezes, nós na pastoral queremos fazer algo muito a partir dos números, né? Muito a partir da quantificação. E diz ele que muitos projetos de pastoral vendem a sua teologicidade por um prato de lentilhas. Percebemos a imagem e ele utiliza esta imagem com muita frequência. Ou seja, nós vamos buscar a outras áreas do saber aquela luz necessária para dar solução aos problemas que são colocados diante de nós. E noutro texto ele diz uma coisa muito interessante acerca do direito canónico, não acerca do direito canónico, peço desculpa, do mau uso do direito canónico. Diz ele que, e o Padre Tiago pode-me corrigir se for caso disso, que fazer pastoral baseado apenas no direito canónico é sinal de duas coisas que às vezes coincidem: preguiça e ignorância. A teologia pastoral, o exercício do discernimento é muito mais do que isso. E chego aqui então ao ponto central que eu gostava de ouvir o Padre Tiago, que nos ajudasse a pensar, que nos ajudasse a todos nós, porque efetivamente este trabalho e esta reflexão, Sr. Arcebispo, já foi falado e discutido nas aulas de Teologia Prática, quer em Braga, quer no Porto. Portanto, já estamos a pôr em prática aquilo que o Sr. Arcebispo nos dizia na abertura solene das aulas. A pergunta que eu gostava ou melhor, a interpelação que eu fazia ao Padre Tiago era, na tua opinião, conhecendo tu a Igreja Portuguesa como conheces, como te parece que poderia ser os primeiros passos ou as iniciativas mais significativas para entrarmos numa efetiva dinâmica de discernimento? Que não ficássemos por querer normas, por querer orientações, por pedir aos seus bispos que nos digam como é que isso deve ser e passarmos para ele a responsabilidade de se correr bem ou se correr mal. Como é que nós podemos entrar numa dinâmica efetiva de discernimento que o Papa Francisco não cansa de nos pedir? Antes de passar ao Padre Tiago, só quero dizer que a sorte é que não está aqui nenhum canonista, mas eu também não há objetivo aqui de destratá-los. É só... Relativamente às citações, também posso dizer que, Sr. Jorge, já esta semana um aluno citou-me numa só página 3 vezes. Estava a copiar, é demais isso. Chama-se graxa. O Padre Luís sabe perfeitamente aquilo que vou dizer. Um dos cursos que ao mesmo tempo dá mais prazer, mas é mais chato, é precisamente o da teologia pastoral, da teologia prática. Porque muitas vezes se confunde a ciência, que é a teologia pastoral, que é uma ciência, como qualquer outro ramo da teologia, mas que normalmente as pessoas esperam uma resposta, não é? Como é que se faz? E eu sabia que quando estava em Roma e a escrever isto, eu já sei que quando chegar a Braga, imediatamente, está bem, pronto, ok, isso é teoria, mas já... Agora diz lá, põe isto, como é que se faz? Como é que se faz? E é como diz outro, é cavar a própria sepultura, porque já que propões, então, agora leva isso para a frente. Ora, mas a verdade é que pensando, e na altura tive a oportunidade de analisar e de visitar várias comunidades, como foi o caso até de Milão, da Diocese de Milão, onde já têm vindo a trabalhar esta realidade das unidades pastorais há 30 anos, e eles, há uns anos atrás, mudaram o rumo do processo que estavam a fazer, porque perceberam uma coisa simples, que é, quando alguma coisa é dada às comunidades, aos leigos, ou o que seja, de um modo diretivo, isto é, de o bispo ou um conjunto de responsáveis da pastoral dizem, a partir do próximo ano vai ser assim, não resulta. E eles tiveram 10 ou 15 anos neste processo, para até atingir essa noção de que tudo aquilo que é dado de cima para baixo não funciona, não é?
E, entretanto, encetaram um caminho diferente de uma reflexão que nasce das bases, não é? E mesmo quando Milão, em algumas paróquias desta diocese, queriam constituir uma unidade pastoral, inicialmente existia um período de 3 anos onde as paróquias e as forças vivas dessa paróquia refletiam, pensavam o que é que significa viver em comunidade, para onde é que nós queremos ir, o que é que temos de mudar, inclusive, e eram as próprias comunidades que se propunham ao bispo como uma unidade pastoral, não é? E foi muito importante as sessões de reflexão, de esclarecimento, das assembleias gerais, para se entender e eles próprios chegarem pelos seus próprios pés à conclusão de que aquele era o caminho, não é? E quando alguém descobre que aquele caminho é certo e que não foi imposto, normalmente tem a tendência a ter efeitos mais duradouros, não é? E eu creio que, em parte, é isto que se espera da Igreja em Portugal, uma reflexão, que houve esse ensaio, essa tentativa a nível nacional de se refletir a pastoral a nível nacional. Agora, é preciso também ter cuidado com uma outra coisa. Quando se inicia um trabalho, depois não se podem defraudar expectativas. E, portanto, os resultados que surgirem dessa reflexão, portanto, é quase como um comboio que, quando começa a andar, é para andar mesmo. Não pode depois embater num muro só porque sim, não é? Porque isso é defraudar expectativas e é, sobretudo, criar frustrações e novas barreiras para quando alguém vier de novo propor outra coisa. E eu creio que sabem, muitos aqui percebem o que me estou a referir, não é? E, portanto, creio que este trabalho das bases, e na Diocese de Braga seguramente teremos de avançar por aí, isto é, não pode ser um conjunto de pessoas, de especialistas, entre aspas, que nos serviços centrais se reúnem a desenhar só o mapa da Diocese, a lançar um livro de apoio, um conjunto de regras a seguir e ter a expectativa de que, passado 2 anos ou 3, que as coisas serão totalmente diferentes. Até porque nós tivemos o exemplo da união das freguesias e percebemos na altura os anticorpos que isso gerou, não é? Porque nós quando falamos das paróquias, estamos a falar da história das pessoas, da vida das pessoas. E muitas vezes dentro de uma paróquia, as lutas que há entre os lugares das paróquias, as tradições e por aí adiante. E, por isso não pode ser impositivo, tem que nascer das bases, obviamente acompanhado por textos ou por reflexões, por subsídios, por ideias fundamentadas, que alguém vai ajudando a refletir, não é? E nesse aspecto é importante o trabalho da teologia pastoral e da Universidade Católica, não é? E tenho, com o Padre Luís, tenho dito também ao Sr. Arcebispo, que conseguirmos conjugar estas duas instituições, a Universidade Católica, que empresta a sua sabedoria, a sua investigação, mas que, ao mesmo tempo, a disponibiliza para a pastoral na Arquidiocese. E a aliança entre a Universidade Católica e as dioceses pode ser, se calhar, até aqui um caminho diferente, que não se tem feito noutros lugares, mas que pode dar os seus frutos, não é? Não sei se alguém quer colocar uma questão, também um momento, estamos entre amigos, estejam à vontade. Muito bem, doutor Marcos. Vejam só que o diretor... Padre Tiago, antes de mais, queria dizer que gostei muito da apresentação feita
pelo Cónigo Luís e pelas explicações que deu, mas das suas interpelações ou das suas indicações surgiu uma dificuldade. Enquanto eu estava a ouvir, falou-se, por exemplo, do pensar do colégio universitário ou dos colégios, da parte do ensino. Ora bom, aí eu estava a ver aqui uma dificuldade, talvez seja fácil vencê-la, eu não sei porque agora não estou metido nisso. É que o ensino, mesmo católico, o que era particular, está a ser, de certo modo, encurralado, está a ser sendo afastado, e, da outra parte, há uma espécie de laicidade da escola. Como é que consegue harmonizar estas coisas? Sobretudo, isso para mim foi um problema que me surgiu ao falar da universidade ou dos colégios, ou quem diz disso, dos liceus, este problema, estas duas situações. Se tiver alguma sugestão, eu gostaria que a transmitisse. Muito obrigado. Não é só uma sugestão, a Arquidiocese de Braga, felizmente, tem já em campo uma experiência que pode dar muitos frutos. Porque é claro que o Estado é laico, espera-se que também as universidades civis o sejam. É difícil ter dentro do espaço físico da universidade, seja um espaço cristão ou, porventura, lecionação de alguma cadeira de matriz manifestamente cristã, a não ser que seja a história do cristianismo ou outro tipo de cadeiras assim camufladas, por assim dizer. Mas a Arquidiocese de Braga não tem dentro da universidade, mas tem logo a seguir ao muro, não é? Tem ali a cerca que delimita e logo a seguir uma pastoral universitária, um centro universitário, onde é possível que as pessoas até fiquem ali alojadas, onde podem ir lá passar o dia, onde há atividades, onde há reflexão, onde há também a celebração da Eucaristia, preparação para alguns sacramentos. E se calhar esta experiência de um espaço que está ali nos limites da universidade, que é de livre adesão, vai quem quer, mas sobretudo mesmo aqueles que de um modo normal até poderiam não ter grande proximidade com a Igreja, mas participando em algumas atividades, nem que seja de índole cultural, nesse centro universitário, e se forem, sobretudo, bem acolhidas, não é? Quando alguém é bem acolhido e se sente bem num espaço, as defesas também se vão afrouxando, não é? E essa é muito a pedagogia da Sagrada Escritura, de perguntar, de introduzir nas pessoas a pergunta: porquê é que tu estás a fazer isto por mim? Não é? E que os jovens possam estar ali, sentirem-se bem, participarem e livremente aderir quem quer, não é? Creio que é a semente daquilo que pode ser pensado uma universidade como uma paróquia que faz parte do grande conjunto do colégio de paróquias, não é? Mais uma vez, não é para bater no direito canónico, ou não é direito canónico, é o modo como nós todos ainda pensamos. Que, mais uma vez, se os jovens estão na universidade, passam lá boa parte do seu tempo, até alguns, e uma vez que lá se celebra a Eucaristia, alguns preparam-se para o crisma. Existem já alguns que nem sequer batizados foram e fazem ali a sua preparação. Depois, existe uma dificuldade, mas creio que é mais nossa, interna, dos sacerdotes, onde é que esse jovem deve celebrar o sacramento, se é naquele espaço ou então é na paróquia, não é? Quando o vínculo com a sua paróquia de origem já há muito desapareceu. Precisamente, estava o Padre Paulo a dizer que se calhar descobriu
que o seu vínculo da fé, a sua fé, nasceu naquele espaço. Portanto, é com aquele sacerdote, é com aquelas pessoas, com aquela pequena comunidade que se identifica. E não podemos ficar reféns simplesmente de um critério meramente legalista ou territorial, não é? Porque tu nasceste ou tens a tua morada fiscal nesta paróquia, então é aí que deves celebrar determinados sacramentos. Porque na prática isso não existe. Não é? Eu sou originário aqui da paróquia de São Lázaro. A uma dada altura nós mudámos-nos para uma outra paróquia, mas eu nunca deixei de estar ligado aqui a São Lázaro, não é? Mas para todos os efeitos e legalmente eu pertenço a uma outra para todos os processos que isso implica, não é? E o repensar o critério territorial é importante. É claro que depois já existe uma outra possibilidade de direito chamado as paróquias pessoais, que podem ser constituídas em base do rito, das línguas, como é fora, nas comunidades portuguesas no estrangeiro, são muitas vezes comunidades chamadas tecnicamente comunidades pessoais, não é? As universidades poderiam ser uma chamada paróquia pessoal, mas não é isso que também se pretende aqui, não se pretende segregar do resto das outras paróquias, não é? Eu gostaria de colocar uma palavra que é o seguinte. Eu estou aqui há 30 anos a ser zeladora nos congregados e tenho uma associação onde estamos a dar apoio a muitas famílias e vão muitos jovens lá. Aliás, foi o meu neto que me ajudou a formar a associação, que tem 20 anos, tenho outro que tem 14, e me procuram uns jovens como é que eles podem aderir para ajudar nas igrejas, aqui e acolá. Eu gostaria de colocar, prontos, como é que eu poderia encaminhar e a quem é que eu poderia encaminhar estas pessoas para dar uma ajuda, porque eu tenho 76 anos e estou muito cansada e com problemas de saúde. E o Dom Jorge sabe muito bem. Portanto, eu pedia como é que nós podemos, eu continuo a ser zeladora nos congregados, continuo a dar apoio, temos 2 lojas para ajudar as famílias, formámos uma associação, a Braga Amiga. Pergunto eu, como é que nós poderíamos ajudar a trazer pessoas para aqui? Traga os jovens cá, que o Padre Paulo trata do assunto. Ele até já colocou o Wi-Fi, já colocou a internet aqui na Basílica, portanto tem todas as condições para virem aqui à paróquia. Bom, chegou o momento de terminar. Para perceberem como esta tese é tão interessante, eu vou terminar com o prefácio, não vou terminar com a conclusão. Eu pensei muito como havia de falar sobre isto. Eu estava a ler e eu não tinha lido o prefácio, disse ao Padre Tiago que este prefácio, mais ou menos isto é, o monumento. O prefácio é o monumento. Eu aconselho, leiam a tese. Não desfazendo, mas se não puderem ler a tese, leiam as 5 ou 6 páginas do prefácio, por favor. Pouco mais do que isso. Eu estava a ver aqui o Padre Pablo, que também veio, de Viana do Castelo, para estar aqui presente, e quando li o prefácio, lembrei-me de tantos momentos que passamos juntos. De tantas coisas que vivemos juntos, e conciliações, reconciliações, caminhos que fizemos. E a palavra aqui usada é fraternidade, mas podia ser amigos no Senhor. Eu gostaria só de ler isto. A causa primeira das dificuldades inerentes à tarefa da edificação de comunidades cristãs que agarrem o desafio da conversão pastoral e do primado da evangelização parece-me decididamente residir num déficit de fraternidade. Estou convencido de que essa insuficiência seja, por sua vez, filha de reconciliações que ainda não se deram verdadeiramente. Isto a diversos níveis, da Igreja com o mundo, da paróquia com o território,
dos presbíteros com o seu bispo e com os colegas, dos leigos com o clero, dos vizinhos com os distantes e assim por diante. Portanto, a verdadeira renovação pastoral passa pela reconciliação, a das relações humanas concretas, porque só em um só Espírito podemos apresentar-nos ao Pai. Por conseguinte, não há relação alguma autêntica com Deus que não encontre o rosto do irmão, nenhuma paz interior que não clame com força incansável, também por uma paz exterior. Criação de um mundo em que já não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro nem cita, escravo nem homem livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu percebo porque é que o Paulo Azoulay escreveu isto, porque esta tese reflete muito o Padre Tiago. O Padre Tiago está versado nestas palavras, nesta tese. Acho que é a carta de um amigo a um amigo, para todos nós. E também é pela amizade que me sinto feliz neste dia, por partilhar a alegria do Padre Tiago e também da presença de tantos amigos aqui. Vamos celebrar agora, há um pequeno bolo, também champanhe, para quem puder ir, estão todos convidados ali no Salão da Basílica e eu desejo a todos vós uma santa noite. E comprem o livro. Sim.